Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 10 de agosto de 2020, estamos todos nós reunidos para darmos continuidade ao nosso estudo da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nós hoje vamos dar continuidade ao capítulo 23, intitulado A Obra de Ismael. Nós iniciamos a semana passada, está disponível em nosso canal do YouTube. Não esqueçam de tocar o sininho, de fazer a sua inscrição no canal, porque assim todas as vezes que for postados novos vídeos, você será avisado, tá bom? Então, a semana passada nós iniciamos o capítulo 23, hoje nós iremos dar continuidade do parágrafo que se inicia assim: nem todos os espiritistas modernos. Então, esse capítulo aqui, ele veio nos trazendo as informações de todo o trabalho da espiritualidade amiga para trazer para o nosso país a doutrina espírita. E foi muito bom esse capítulo, porque a gente também percebeu que foi algo meio que simultâneo ao trabalho de Allan Kardec. É verdade? Então hoje vamos dar continuidade a essa leitura, mas devemos iniciar fazendo a nossa prece de abertura. Vamos orar? E assim, amado Mestre, amigo querido, mais uma vez temos a oportunidade, a honra e a alegria de estarmos aqui para estudarmos a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Que nós possamos, amor, tendo essa alegria de aqui estar, mergulharmos na vibração do teu amor, recebermos a inspiração dos nossos amigos espirituais que aqui estão a nos inspirar e a conduzir esse trabalho que nós realizamos em teu nome. Te pedimos, amor de nossa vida, a tua permissão e a inspiração através dos nossos amigos espirituais responsáveis por esse trabalho. Muito obrigada, amor de nossa vida. Vamos lá então dar continuidade ao nosso estudo e comentário e assim finalizarmos o capítulo 23. Vamos lá? Continua Humberto de Campos, ele diz assim, olha: nem todos os espiritistas modernos conhecem o fecundo labor daqueles humildes arroteadores, ou seja, os desbravadores dos terrenos inférteis da sociedade humana. O nosso próprio estudo da semana passada nos mostrou que verdadeiramente nem absolutamente nós hoje, de 2020, temos esse conhecimento. Nós não temos. Se a gente for realmente pegar a história da doutrina, o período, os nomes, como, porquê. Lembra do primeiro centro espírita? Em 1873, fundava-se com estatutos impressos e demais formalidades exigidas o Grupo Confúcio, 1873. Tivemos o Eco do Além, lembra? Que chegou, né? As publicações brasileiras não passaram despercebidas ao próprio Allan Kardec, que delas teve conhecimento com a mais justa satisfação íntima. Isso tudo ficou no nosso estudo da semana passada. Está gravado. Então vamos lá. Nem todos os espiritistas modernos conhecem o fecundo labor daqueles humildes desbravadores dos terrenos inférteis da sociedade humana. A realidade é que eles lutaram
corajosamente contra a opinião hostil do tempo, contra a sentença de maldição e o insulto e o ridículo e, sobretudo, contra as ondas reacionárias das trevas do mundo invisível. Porque lembra que nós estamos aqui século XIX. Se hoje, 2020, ainda há perseguições, obviamente que no grupo, um número muito menor, mas imagina isso há 2 séculos atrás, gente. E nós estudamos a semana passada que foi a nata da intelectualidade do Brasil também. Não foi o popular, não foi o povo, foi a nata da sociedade. Tanto é que deram o nome de Confúcio, Grupo Confúcio. Ou seja, eram pessoas que tinham uma cultura, que conheciam inclusive o trabalho de Confúcio. Entenderam? Então, olha, e você sabe o quê? Tipo assim, se fossem pessoas assim do povo, pessoas simples, não, isso é coisa tolice, isso é coisa do povo. Mas não, foi a nata da sociedade. Eles enfrentaram tudo isso. Lembra de Inquisição. A Igreja Católica, a Igreja Apostólica Romana, ela teve o poder durante muito tempo. E até hoje ela ainda tem um certo poder psicológico sobre muitas pessoas. Tem pessoas que ainda acreditam, se não batizar o filho, o menino não vai ser aceito por Deus. Se não for à igreja todo domingo, não fica bem, não fica feliz. Se não comer a hóstia... Tem pessoas que ainda psicologicamente, emocionalmente, estão escravizadas a isso. É o rito, mas é que a pessoa tem a crença verdadeiramente que se ela não fizer isso, ela está contra a lei divina. Exatamente. Quanto isso ficou, e quanto isso está, quanto isso nos comandou, nos dirigiu durante séculos. Durante séculos. E mesmo pessoas ainda espíritas ficam assim, olhando assim mesmo e assim, eu acho que não vai ser preciso batizar não, né? Mas você vê que a pessoa está desesperada, doida para ir. Minha amiga, se isso está te incomodando, batiza o menino, não tem problema nenhum. Mas para você ver o que são crenças. E como é difícil se libertar dessa opressão psicoemocional. Então ele diz assim, a realidade, eu vou repetir, é que eles lutaram corajosamente, de forma valente, né, contra a opinião hostil do tempo, contra a sentença de maldição, o insulto e o ridículo, e sobretudo contra as ondas, aqui eu grifei, contra as ondas reacionárias das trevas do mundo invisível, para levantarem bem alto a bandeira de Ismael. Então, além dessa briga do terra a terra, a briga realmente com os horizontais, essa luta, ainda a invasão realmente, vamos dizer assim, a investida dos espíritos contra. E isso não mudou, isso ainda acontece hoje. E hoje também de uma forma bem ostensiva. Então, o trabalhador espírita, a instituição espírita, ela é extremamente atacada. Aí você não vai pensar que esses espíritos obsessores, esses irmãos que se colocam contra a atividade, eles estão lá fora. Não, eles estão dentro, bem dentro. Encarnados e desencarnados. Há espíritos que reencarnam e que são programados para determinada área. Porque você acha que só o bem programa as reencarnações, o mal também programa. E eles, como eles sabem do processo da evolução, eles são inteligentes. A gente está estudando isso. Há uma organização muito grande. Então ele disse, olha, fulano, beltrano, cicrano vai reencarnar na educação e vai atrapalhar. Vai para lá para atrapalhar. Beltrano, ciclano vai para a política. Fulano, beltrano vai para a religião X, a religião Y, a religião... Por quê? Porque são os pontos de apoio para a evolução. A arte, a educação e a religião. E eles vão infiltrando realmente grupos que vêm,
formam, estudam e vão para esses lugares e fazem verdadeiros terror. Verdadeiro terrorismo ali dentro. Inventa as coisas mais absurdas que você possa imaginar. Dentro da religião, olha, tem aquele fulano ali tá dando muito fruto, vamos derrubar? Vamos. Entendeu? Então nós não podemos menosprezar ou desmerecer ou subestimar a ação desses espíritos. Uma coisa eu tenho certeza, o trabalho do Cristo vai acontecer, está acontecendo. Isso eles não conseguem parar. Mas eles conseguem retardar e retirar muita gente que estava numa programação muito bonita para o trabalho, para realizar, e acaba tirando. Então, o trabalho do Cristo aconteceu, só que infelizmente não foi, vou dar um exemplo, com a minha presença. Por quê? Porque eu caí. Mas diz o nosso Senhor Jesus que só lobo consegue cair nas armadilhas dos lobos. Então, no fundo, se nós caímos, é porque nós somos um lobo também. Existem em nós as nossas mazelas. Entendeu? Então, ele continua assim: para levantarem bem alto a bandeira de Ismael, Deus, Cristo e caridade. Como um manancial de luz para todos os espíritos e de conforto para todos os corações. As entidades da sombra trouxeram a obra ingrata da oposição ao trabalho produtivo da edificação evangélica no Brasil. Entenderam? Olha que coisa. Nada de lindo e nada de graça, né? As entidades da sombra trouxeram a obra ingrata da oposição. Então, lembra que a semana passada nós retratamos um pouco de Rustang? E nós comentamos que nós tivemos um período no nosso movimento que houve realmente divisões. Um grupo a favor de Rustang, um grupo contra Rustang, e isso estava tendo uma briga ferrenha. E você vai me dizer, hoje continua, a ação continua. Quando nós estudamos no livro A Caminho da Luz, que nós vamos estudar o exílio das 4 grandes raças, os 4 grandes grupos, todos eles tiveram a mesma queda. Qual foi? Orgulho e vaidade. Todos. Orgulho e vaidade. Então, hoje, vamos dizer assim, o que nos leva hoje às quedas? Orgulho e vaidade. Orgulho e vaidade. E a gente tem se perdido. Vamos falar do movimento espírita. Gente, tem uma coisa que atrapalha muito o trabalho de um irmão espírita: bajulação, endeusamento, filas enormes para pegar autógrafo e tratar como se fossem ídolos. Isso prejudica muito, porque são raríssimos quem tem estrutura para lidar com isso e não se envaidecer. E nós somos responsáveis por isso, porque somos nós que acabamos fazendo isso dentro do movimento. Nós estamos criando congressos assim, muito grande, muito pomposo, um palco muito alto, pessoas, e a gente fica parece assim um showman. Então, isso tem feito realmente muita gente cair. Que talvez assim tivesse até uma missão no trabalho da divulgação da doutrina, mas que acabam caindo, e nós acabamos contribuindo com isso. Entendeu? Então, não pensa, ainda mais assim, nós estamos vivendo esse período agora, lembra que nós estudamos aqui os 2 séculos,
Serão os séculos de maiores ajustes e movimentos, de 1830 a 1930, agora 1930 a 2030. Então, vamos lá parando para pensar. Esse momento agora, que é o momento da ebulição, que é o momento que a coisa realmente está tomando uma proporção menor, a invertida está muito grande. Muito grande. Então, tenhamos assim, muito cuidado de vigiar o nosso pensamento, de colocar a obra do Cristo sempre em primeiro lugar, sempre em primeiro lugar. Jamais anuir com o crime. E eu falo crime, eu estou falando de movimento espírita mesmo. Colocar sim as obras de Kardec à frente de qualquer conceito humano. O que Kardec, o que a doutrina nos fala sobre esse assunto? Eu não posso seguir pessoas. Às vezes a gente diz, Conceição, mas eu ouvi isso, isso e isso. Tá certo? Eu digo, tá errado. Mas foi o palestrante fulano de tal que falou. Eu digo, vamos pegar aqui Kardec? E aí, você vai ficar com quem? Com o palestrante ou com Kardec? Então, tamanho é o endeusamento que o que a pessoa fale, por mais que não esteja de comum acordo com a obra, a pessoa prefere acreditar no palestrante do que com a obra. Só falta dizer que Kardec está errado. Mas o alcance do palestrante agora está sendo até maior que o alcance dos livros de Kardec. Porque Isso que é a minha preocupação. Exatamente, porque o que acontece? A função do palestrante é despertar o estudo para Kardec. Hoje nós temos muita psicologia e pouco evangelho. Ou nós temos muita parte científica e pouco evangelho. Ou nós temos muito e nada de espiritismo. Não se cita, hoje não se cita Livro dos Espíritos, não se cita a Gênesis. Quando se cita é só para disfarçar, para dizer que citou alguma coisa, mas é de uma forma muito en passant. Então, isso não é uma ação das trevas? Claro que é. Porque quanto menos informação, melhor a manipulação. Então, esse monte de congresso, esse monte de palestras, esse monte de história, mas você vai pegar, você peneira, não sai nada. De espiritismo, não. Muito pouco. Então, isso é uma ação das trevas. Os espíritas do início do século XX era um respeito muito grande pelas obras de Kardec e pelas obras subsidiárias. Era um respeito muito grande, eles estudavam aquilo ali. Deus o livre, a Federação Espírita Brasileira, para publicar, até porque não tinha esse monte de editora. Já começava por aí. Então, para realmente publicar um livro, tinha que ser um livro realmente pautado nas obras da codificação. E quem era que publicava? Era Chico. A Ivone levou 25 anos para publicar o dela. As obras de Chico já tinham, né? Porque realmente é um missionário, o homem. Então tinha, hoje em dia não. Hoje nós temos instituições espíritas que têm editora. E vai publicando. Aí o que acontece? Você imagina, o nosso Kardec tem aproximadamente 30 livros publicados, somando tudo, tá? Aí nós temos o nosso Francisco Cândido Xavier, que veio com 450 obras. Nós já temos obras suficientes para estudar? Temos? Mais obras que aqui. Beleza. Não satisfeito, aí começaram a ver esse monte de ramificação que não diz nada. Mas que ao invés de eu estar lendo ou as 450 de Chico e principalmente as obras de Kardec, eu estou perdendo tempo lendo essas ramificações que não acrescentam nada. É 30 quilos para falar 100 gramas. Mas o que nós deveríamos fazer? Gente, vamos estudar as obras básicas. Quem escreveu aquilo dali, gente, não é nenhum palestrantezinho nosso, não. Nenhum de nós. Ali nós temos grandes espíritos. Até João Evangelista, gente. As obras que vieram pelo Francisco Cândido Xavier, nós temos ali um Emmanuel, nós temos o André Luiz, nós temos o Humberto de Campos, nós temos Meimei, nós temos o primeiro livro que foi Parnaso de Além Túmulo. Gente, é dificílimo escrever um poema com técnicas. Então, por que aquele primeiro livro? Para mostrar a autenticidade do fenômeno mediúnico. Porque poema não é para qualquer um, não. Entendeste? Então, se nós nos uníssemos
nós do movimento espírita, e incentivarmos a leitura e sairmos desse caminho ardiloso de vomitar obras, publica, todo mundo está lendo isso e está esquecendo, porque o espírita gosta de ler. Então isso para mim é uma ação das trevas, essa avalanche de livros que tem tomado realmente o tempo. Você pega o livro de Emmanuel, que comenta os evangelhos, ele pega um versículo, aí você vai ler a interpretação dele. Você tem que ler a interpretação do Emmanuel bem devagar e refletindo na profundidade da interpretação dele. Não dá para ler rápido. Então, quando você pega o Emmanuel e pega um outro livrinho assim, você vai ler, você não precisa pensar, porque o texto não te leva a pensar, basta você ler. Entende a diferença? Porque os espíritos nobres, eles conseguem falar muito com poucas palavras. E esse falar muito é pensar muito. Pensar muito em cada palavra. Então, hoje, para mim, isso é uma ação das trevas. Muita psicologia. Agora é um tal de coach. Tem espírita coach, que eu não sei nem que trem é esse. Por isso surgiu o EOS. Era esse desejo, essa vontade de estimular aos espíritas o estudo das obras básicas e das obras subsidiárias. Desta forma que a gente tem estudado. E nós temos recebido e-mails, a gente recebe várias anotações no decorrer, e é comum as pessoas falarem: eu nunca vi estudo assim. Não estou me vaidecendo, gente, mas era assim que deveria ser em todas as casas. Esse estudo no ticadinho do jaraqui. E as pessoas passam a enxergar a grandiosidade do que tem ali dentro. Ontem no nosso evangelho, vamos falar sobre o pensamento, o adultério pelo pensamento. Vamos pegar a Gênese. Vamos unir isso aqui, porque a Gênese é profunda. Eu li a Gênese, peguei a base de agora pode mergulhar no Evangelho. Porque o que diz o nosso Kardec? Jesus é a porta, mas o Espiritismo é a chave. Pronto, aquilo ali encaixou perfeitamente. Olha a responsabilidade que dá. Então, não vamos, em hipótese alguma, subestimar a ação dos Espíritos. É muito inteligente e muito sutil. E particularmente, repito, essa avalanche de livros é uma ação das trevas, porque isso acaba o quê? Distraindo a nossa atenção. Outra coisa, quantidade de trabalhadores que se arvoram a dirigir grupo, a fazer palestra, muito mais por vaidade do que por consciência do trabalho. Cego que conduz cego. Entendeu, gente? Então ele diz assim: as entidades da sombra trouxeram a obra ingrata da oposição ao trabalho produtivo da edificação evangélica no Brasil. Bem sabemos que, assim como Aquiles possuía um ponto vulnerável no seu calcanhar, vocês bem lembram a história do Aquiles, lá em Troia, né? Então, olha só. Bem sabemos que, assim como Aquiles possuía um ponto vulnerável no seu calcanhar, o homem em si, pela sua vaidade e fraqueza, também tem um ponto vulnerável em todos os escaninhos da sua personalidade espiritual. Todos nós temos um calcanhar de Aquiles. E esses espíritos, eles estudam. Eles encostam e ficam ali só estudando.
Uma vez ele já observando qual é o nosso calcanhar de Aquiles, ali ele aperta. Por isso a parábola de Jó. Jó adora a Deus porque está tudo bem na vida dele. Vamos ver aqui se realmente Jó vai ser fiel a Deus. É uma parábola. O que aconteceu com Jó? Jó foi perdendo tudo. Mas ele nunca deixou de ser fiel a Deus. Tudo vai acontecendo. Aí me faz lembrar Paulo também, quando o Lucas chegou com ele, com a viagem marcada, e não era uma viagem de avião para ir para um hotel 5 estrelas, alguém que vem buscar, não. Viagem de Paulo, tu lembra como é, né? A pé, dormindo ao relento. E Lucas disse para que ele retardasse aquela viagem, porque ele não estava bem de saúde. E Paulo disse assim, que entre a doença e o Cristo, ele optaria pelo Cristo. E foi. Por isso que o nosso Emmanuel diz assim a Chico, que era indispensável ele ter disciplina. Porque um ser humano disciplinado, aconteça o que acontecer, eu tenho que estar lá nesse horário, nesse dia para fazer isso. Entendeste? A disciplina na vida, isso tudo facilita muito a ação dos bons espíritos e dificulta muito a ação daqueles que são contra o trabalho no bem. A disciplina. Pela sua vaidade e fraqueza, olha o ponto, vaidade. Também tem um ponto vulnerável em todos os escaninhos de sua personalidade espiritual. E os seres das trevas, se não conseguiram vencer totalmente os trabalhadores, conseguiram desuni-los. Plantou a discórdia, a desunião. Acabou. Desuni-los. E o movimento espírita é assim. Nosso movimento espírita é unido? Não é, gente. É uma instituição para um lado, uma instituição para o outro. Gente, o que é isso? É o conteúdo, não é o espaço físico. Mas a gente se apega. Então eu não tenho isso de ser trabalhadora de uma instituição. Graças a Deus, eu agradeço a Deus todos os dias como Ele foi me conduzindo no movimento espírita. Porque tem isso, a pessoa se vincula a uma casa e acha que é trabalhadora da casa. E fica rotando para A e mais B, eu sou trabalhadora da instituição, sou trabalhadora. O que é isso? A casa do Cristo é lá, em qualquer lugar. Mas você não percebe a vibração? Imagina. A vibração interna. Aonde eu vou falar dele, eu sinto, eu juro para vocês, aonde nós fomos, até dentro do meu quarto, fazendo live, eu sinto a mesma emoção como se eu estivesse num grande salão dando uma palestra. Não há diferença. E os seres das trevas, se não conseguiram vencer totalmente os trabalhadores, conseguiram desuni-los no plano dos seus serviços à grande causa. Desuni-los. Eu digo para a gente do YouTube, né? Eu sempre falo, meus amigos, falei para as meninas, a Carla e a Mita, hoje eu não me preocupo se a Mita vai dar conta e a Carla vai dar conta do trabalho. Eu me preocupo se elas vão aguentar as investidas. Falo da mesma forma para os meninos do YouTube, para os meninos e para as meninas. Eu não estou preocupada se vocês vão dar conta. A minha preocupação é se vocês vão dar conta das investidas. Mas o trabalho é do Cristo, não é meu. Chegam outros. É isso que a gente tem que entender. Se não for com esse, será com os outros. Mas o trabalho do Senhor, quando Ele quer, acontece. Pena que a gente ficou pelo caminho. Pena que a gente ficou pelo caminho. Eu achei muito bom esse material aqui. O Humberto de Campos colocou para fazer assim com a gente. Ei, se liga, viu? Isso aqui é um sacolejão. Se liga.
Então, olha só, conseguiram desuni-los no plano do seu serviço à grande causa. O grupo Confúcio teve uma existência de 3 anos rápidos. E lembra que nesse grupo até Ismael se comunicou. Como nós vamos pegar a igreja de Antioquia, eram das poucas instituições que tinha voz direta. Nem a de Jerusalém, com a presença de Pedro, tinha. Mas parou. Parou quando? Quando começaram a dividir. Qual foi a divisão? Um grupo achava que tinha que fazer a circuncisão e outro grupo não. Bastou isso para começar a raiva, discussão, briga. Pronto, acabou. A vibração já é outra. O mensageiro de Ismael, triunfando da discórdia que destruía o grande núcleo, olha, o mensageiro de Ismael, triunfando da discórdia que destruía o grande núcleo nascente, fundavam sobre ele, em 1876, a Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade, sob a direção esclarecida de Francisco Leite Bittencourt Sampaio, grande discípulo do emissário de Jesus, que juntamente com o Dr. Bezerra tivera a sua tarefa previamente determinada no alto. Francisco Leite de Bittencourt Sampaio, ele nasceu em 1834, desencarnou em 1895, advogado, poeta, jornalista, político brasileiro. A ele se reuniu Antônio Luiz Saião. Antônio Luiz Saião, escritor, jornalista, pregador, nasceu em 1829, desencarnou em 1903, dedicado à assistência aos necessitados, além de destemido propagador da doutrina espírita. Muito bom. Então, a ele se reuniu Saião em 1878, 1878, para as grandes vitórias do Evangelho nas terras do Cruzeiro. O trabalho maléfico das trevas, no plano invisível, é arrojado e perseverante. No seio desse redil de almas humildes e simples, esclarecidas à luz dos princípios cristãos, onde militavam espíritas lúcidos e sábios, como Bittencourt Sampaio, que abandonaram os fulgores enganosos da sua elevada posição na literatura e na política, para se apegar às claridades do ideal cristão. As entidades tenebrosas conseguem encontrar um médium pronto para a dolorosa tarefa de fomentar a desarmonia. Um médium, gente. A desarmonia e estabelecida de novo a discórdia, os mensageiros de Ismael reorganizam as energias existentes para fundarem em 1880 a Sociedade Espírita Fraternidade, ou seja, a Sociedade de Estudo Espírita Deus, Cristo, Caridade já foi. 4 anos. É aquilo que diz o Paulo, que a gente possa chegar de joelho desconjuntados. Mas chega. Porque Jesus nunca disse, olha, você vai querer ser um trabalhador? Nossa, é super fácil. Super fácil, super tranquilo, não te preocupe que eu vou te proteger de tudo, você só vai ter bênção na vida. Ele não falou isso. Quando ele foi falar aos 500 da Galiléia, ele deixou bem claro o quão complicado. Gente, ele foi morto. Ele deu a vida, ele foi crucificado. Ele foi crucificado, aquilo foi uma ação das trevas. Alguns dias antes, o povo estava recebendo ele com aplausos, tratando como um rei. Alguns dias depois, eles estavam pedindo para que libertassem Barrabás e crucificassem. Então, se o Cristo foi crucificado, a gente vai sentar no pudim?
Mais uma vez, gente, as entidades tenebrosas conseguem encontrar um médium, é o Frederico Júnior, eu saí pesquisando, pronto para a dolorosa tarefa de fomentar a desarmonia e, estabelecida de novo a discórdia, os mensageiros de Ismael reorganizam as energias existentes para fundarem, em 1880, a Sociedade Espírita Fraternidade, com a qual se carregava em triunfo o bendito lema do suave estandarte do emissário do Divino Mestre. Em 1883, Augusto Elias da Silva, fotógrafo português, radicado no Rio de Janeiro, pioneiro do espiritismo no Brasil, nasceu em 1848 e desencarnou em 1903. Então vamos lá. Augusto Elias da Silva, na sua posição humilde, lançava o Reformador, coadjuvado por alguns companheiros e com o apoio das hostes invisíveis. Está vendo aqui, Murila? Era um meio de divulgar o Evangelho. Isso há uma programação também. Então, nada está solto. A gente fala que o canal está aí surgindo, a gente não tem noção do que Jesus programa, mas isso também está dentro de uma programação. Se vai dar certo ou não, isso aí é responsabilidade nossa. Porque você vê aqui que grandes missionários ele direcionou para a instituição. Mas, infelizmente, eles caíram. Por quê? Vaidade e orgulho. Coadjuvado por alguns companheiros e com o apoio das hostes invisíveis. As mesmas reuniões do grupo de Antônio Saião e Bittencourt Sampaio continuam. Uma pleiade, ou seja, um grupo de médiuns curadores, notáveis pela abnegação, olha lá, médiuns curadores, iniciam no Rio o seu penoso apostolado. Elias da Silva e seus companheiros notam, entretanto, que a situação se ia tornando difícil com as polêmicas esterilizadoras. Lembra que teria que esterilizar o material? A esse tempo, os emissários do alto prescrevem categoricamente aos seus camaradas do mundo tangível: chamem agora Bezerra de Menezes ao seu apostolado. Elias bate, então, a porta generosa do mestre venerável, o que não era preciso, porque seu grande coração já se encontrava a postos no sagrado serviço da seara de Jesus na face da terra. Bezerra de Menezes traz consigo a palma da harmonia, serenando todos os conflitos. Estabelece a prudência e a discrição entre os temperamentos mais veementes e combativos. A obra de Ismael, no que se referia às luzes sublimes do Consolador, estava definitivamente instalada na pátria do Cruzeiro. Apesar da precariedade do concurso dos homens, as divergências foram atenuadas, para que a tranquilidade voltasse a todos os centros de experimentação e de estudo. Os operários espalhavam-se pelo rio, cada qual com a sua ferramenta, dentro do grande plano da unificação e da paz, nos ambientes da doutrina. Plano esse que eles conseguiram relativamente realizar, mais tarde, organizando o aparelho central de suas diretrizes, que se consolidaria com a Federação Espírita Brasileira, onde seria localizada a sede diretora, no plano tangível, dos trabalhos da obra de Ismael no Brasil. Então, apesar de todos os entraves, de todas as dificuldades, aconteceu. Então você vê que existe uma programação, mas existe o livre-arbítrio. Se vai ocorrer ou não. Então o que os espíritos, gente, eles não adivinham o futuro.
Mas eles vão fazendo plano A, plano B, plano C, e vão tendo que, como diz assim, recalcular o caminho. Sabe quando você está no Waze? Aí o Waze te diz o caminho, você vai e toma o caminho errado. Aí ele diz o quê? Recalcula. Recalcula. Então é mais ou menos isso que acontece. Nós temos uma programação. Saímos da rota, tem que recalcular. Tem que recalcular. Então eu acho assim que esse estudo, esse capítulo, deixa-se bem claro a presença da espiritualidade, o trabalho desses nossos irmãos no início, a ação desses espíritos para evitar a implantação, porque lembra que na França estava pegando já todo vapor. Lá tinha um Kardec, um espírito familiar de Jesus, com um grupo que nós bem acompanhamos, alguns conseguiram cumprir o trabalho e outros não. Fora os inimigos, dentro da própria Sociedade Espírita Parisiense. E aqui no nosso Brasil também não era diferente. Mas graças a Deus, hoje o maior número de espíritas está dentro do Brasil. Espero que a gente saiba realmente aproveitar e valorizar essa oportunidade, entendeu? Por isso que Jesus dizia assim: os meus discípulos, eles serão reconhecidos por muito se amarem. O que nós como trabalhadores realmente, o que nós deveríamos fazer realmente seria nos unirmos, mas isso teria que realmente partir de todos os lados, que para a nossa condição ainda é bem complicado. A gente se irrita por qualquer coisa. Ok? Alguma colocação, Aramita? Carlinha, Augusto, Murilo, tudo ok? Tudo ok? Foi bom, gente? Então, agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais essa oportunidade de estudo e até o nosso próximo estudo, se Ele assim nos permitir.